Uma pauta agora importantíssima. Eu tenho aí uma nota para ler para vocês, mas antes eu vou cumprimentar aqui o Dr. Francisco Aliones Neto, que é cirurgião plástico, mais uma vez com a gente. Bem-vindo. Tudo bem, Carol? doutor? Tudo bom? Prazer, é tudo meu. Essa pauta é uma pauta assim, de serviço seríssima, que eu acho que vai ajudar muita gente, porque a partir de agora, os planos de saúde vão cobrir a cirurgia plástica reparadora, no caso dos pacientes aí que passaram pela bariátrica. E isso é algo muito importante para a autoestima mesmo desses pacientes, né? Na verdade, alguns procedimentos eram cobertos, alguns eram liminar, tinha que ser com liminar, tinha sempre algum problema, alguma coisa assim para dificultar o paciente. Agora, a gente tem uma nova decisão que, teoricamente, todos os procedimentos decorrentes de perdas grandes de peso por cirurgia bariátrica vão ser cobertos pelos planos de saúde. Muito bom. Vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, vou dar um tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Eu leio a nota, tá? Na sequência, para vocês terem ideia aí, então, das modificações nessa questão aí da lei. E a gente tira dúvidas também de quais cirurgias podem ser feitas, que não é só a cirurgia abdominal, não. Tem cirurgia nos braços, umas coisas bem legais para a gente discutir aqui. 2 minutinhos, eu tô de volta, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita, apresentei para vocês, hoje estamos com o cirurgião plástico, Dr. Francisco Aliones Neto, e vamos falar a respeito, então, dos planos de saúde, que devem, a partir de agora, custear essa questão da cirurgia reparadora, quando envolve, anteriormente, uma cirurgia bariátrica. Eu vou ler a nota para vocês, tem muita coisa para a gente discutir, que inclusive a gente estava comentando aqui durante o intervalo. A nota diz o seguinte: os planos de saúde devem custear as cirurgias plásticas reparadoras para retirada de excesso de pele em pacientes submetidos à cirurgia plástica. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, então STJ, que foi proferida na última quarta-feira, dia 13, tá? Dia 13 agora de fevereiro. Essa medida foi tomada já que o procedimento não é considerado apenas estético. A cirurgia bariátrica implica consequências anatômicas e morfológicas que podem comprometer a saúde. Então, esse é o nosso tema de hoje. Mandem perguntas. Antes da gente entrar na cirurgia em si, doutor, eu acho legal a gente discutir o que você comentou comigo durante o intervalo. Pense aí você, que foi o que ele me perguntou agora. O que é uma cirurgia reparadora e uma cirurgia estética para você? Olha que difícil a gente parar para pensar nessa situação. Eu respondi ao doutor, bom, para mim cirurgia reparadora é aquela que vem depois de algo ligado a um tratamento, certo? A bariátrica não deixa de ser uma questão aí de tratamento para perda de peso, para algumas indicações. Um pós-quimioterapia, mulheres que necessitam da prótese da mama que foi retirada ou que precisam de um enxerto, para mim, considerado também uma situação de reparo. Ou após um acidente de carro, que, sim, enfim. Claro. Nessas questões. Agora, não é bem assim, né, doutor? Bem-vindo. Legal, Carol. Acho que esse tema é fantástico. Acho que é uma coisa assim que a gente tem muito para conversar, para debater. Porque, na realidade, não existe o limiar. A diferença entre uma cirurgia reparadora e uma cirurgia estética, em alguns casos, é muito tênue. Então, você acaba sobrepondo uma com a outra. Então, às vezes, o que eu avalio ou o que o plano avalie é diferente do que você avalia ou que outra pessoa avalie. O próprio paciente, né? O próprio paciente. Então, assim, é muito difícil julgar o que aquilo está também incomodando a vida do paciente. Às vezes, a gente olhando de fora não dá aquele valor, mas aquilo está fazendo uma diferença e se mudando aquilo, muitas vezes a vida do paciente vai mudar também. Então, isso a gente tem que levar em consideração para designar o que é reparador. Tá. Por outro lado, em alguns casos a gente vê que também tem um componente mais estético, mas também às vezes o paciente, lógico, incomoda ele, mas vai arcar às vezes com um plano de saúde, que na realidade quem vai custear não é o plano de saúde, sim, somos nós que pagamos os planos de saúde, né? Então, assim, muitas é um vezes pouco difícil essa avaliação. Mas acho que foi um passo muito importante essa decisão do STJ, porque antigamente, há uns anos atrás, todos os pacientes entravam em litígio com os convênios através de liminar. Então, eles com uma liminar conseguiam fazer a cirurgia e depois isso ser julgado. E muitas vezes, em primeira ou segunda instância, o paciente perdia. O que ele tinha acontecia? Ele tinha que arcar com tudo, com todos os custos hospitalares, custo de equipe médica, custo de tudo que, teoricamente, o convênio pagou mediante a liminar, depois, com o tempo, o convênio vai lá e cobra do paciente com correção. Então, isso às vezes para o paciente é muito perigoso, porque às vezes imagina, você recebe uma conta de R$50 mil na sua porta, da noite para o dia, uma coisa que você nem está esperando, porque na sua cabeça, teoricamente, aquilo foi aceito, já está operado, está
feliz da vida, já está tudo bem. Então, assim, essa decisão, acho que a principal razão é evitar que o paciente tenha uma surpresa como essa, tenha um problema como esse. Então, assim, ele já está resguardado, ele já está coberto por uma decisão de uma instância superior em que ele vai poder fazer. Que ele vai ganhar. Não é, na realidade, uma coisa que a gente tem que também ver é quem vai ter que arcar com isso é o convênio, não é o médico. Então, assim, às vezes o paciente bate na sua porta e fala, tem uma liminar, é obrigado, não é isso. O convênio é obrigado a dar as condições, a pagar hospital, a pagar a equipe médica para fazer o procedimento, a liberar. Entendi. Agora, prévio, né? Exatamente. Isso é a decisão que eu acho que é importante, porque assim, tira esse estresse do paciente de ir atrás, de conseguir liminar, vir para plantão judiciário, etc e tal. Então, é uma coisa que às vezes dificultava tudo, desgastava tudo e no final ele podia ter um desfecho ruim para ele. Então, agora a gente... Não, e é interessante que a gente nem fica sabendo se você não conhece alguém que tenha passado por isso. Então, a gente está com um depoimento médico aqui, né? Entendam, né? Para a gente juntar as coisas. Pelo SUS, essa cirurgia já acontece, mas a gente sempre comenta que, infelizmente, o número de casos é muito maior do que é o que suporta a questão do SUS, né? Dessa ação pública, enfim, da parte que eles oferecem como a cirurgia. Mas eu vou aproveitar e colocar um depoimento. A gente conversou com a doutora Ana Luísa Vilela, ela é nutróloga, está sempre aqui no programa, e ela conta um pouquinho da indicação, então, na questão tanto da reparadora quanto da bariátrica, e aí a gente volta para conversar as possíveis cirurgias, então, para retirada dessa pele. Olha lá. Oi pessoal do Você Bonita, eu sou a doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica é uma forma de tratar a obesidade mórbida. Normalmente a obesidade começa com IMC de 30 e a cirurgia bariátrica está indicada com IMC acima de 35 mais comorbidades. O que são comorbidades? Doenças que vêm com a obesidade. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia radical, que ela deve ser muito bem explicada e escolhida. E ela não serve para todos os pacientes, porém é uma grande chance de perder peso. Mas a gente tem que aprender como conviver com ela e quais são os benefícios dessa cirurgia. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente reduz muito o volume estomacal e às vezes faz algumas transições intestinais, alguns chutes intestinais. E isso vai implicar em falta de absorção e até mesmo baixa ingesta de alimentos. A cirurgia bariátrica não exclui a necessidade de exercício físico e reeducação alimentar. Então, essas foram minhas orientações. Um grande abraço, até a próxima. Obrigada, doutora. Sempre muito bom ouvi-la. Vamos comentar, então, a gente colocou a questão da mudança da lei ligada aos planos de saúde, a questão da indicação dessa cirurgia bariátrica e vamos falar um pouquinho agora da sua especialidade como cirurgião plástico, do que seriam, então, essa possível retirada da pele, porque paciente que emagrece 40, 50 quilos, doutor, é muita pele, né? Varia um pouco, sabe? É engraçado isso, a gente tem que também, não adianta também falar, tem paciente que já passa no... eu vou operar, tem uma cirurgia bariátrica marcada para daqui uma semana, eu já queria planejar depois das outras cirurgias. Muitas vezes tem paciente que não precisa, ou que precisa de regiões diferentes. Então, assim, é engraçado o comportamento, varia por idade, tipo de pele, distensão, o peso que a paciente estava. Então, assim, às vezes o colágeno, a pessoa tem uma pele boa, tem uma pele de qualidade, muitas vezes ela tem uma... É igual gravidez, né? Você vê muitas vezes pessoas que têm uma gravidez, que engordam 20 quilos e voltam ao normal. Tem pacientes que com 7, 8 quilos ficam com uma flacidez enorme. Então, assim, isso é um pouquinho individual. Então, assim, é uma coisa que tem que ser avaliado caso a caso. Então, não adianta, espere, faz sua cirurgia bariátrica ou tenha seu emagrecimento e depois sim a gente procurar ver o que vai fazer. Existem uns casos, claro, que são os mais frequentes. Então, em geral, se a gente for pensar em cirurgia plástica pós-bariátrica, o mais frequente é cirurgia no abdômen. A gente tem um videozinho para mostrar. Vamos dar uma olhada? Importante lembrar, doutor, e te pergunta, a paciente já tem que estar no resultado final de peso, né? Exatamente, já tem que estar estabilizado. Então, o importante é a gente saber que ele está numa parte estável do peso. Ali está feito com ou sem lipoaspiração, nesse caso está sendo mostrado com lipoaspiração, mas na realidade a gente resseca esse segmento de pele todo, retirado, ali está sendo uma correção da diástase do músculo reto abdominal, que também em geral é associado a pacientes que têm bastante distensão, principalmente de gordura visceral, então acaba abrindo o músculo, então você fecha, corrige e estrutura a pele fechando, reposicionando. Então você fica com a reposição do umbigo,
Então, assim, você tira aquele excesso de pele. Tem casos que você tira 8, 10 quilos de pele, e isso muda realmente a vida da paciente, porque às vezes o paciente que tem, às vezes ele sofre com infecções na região, com algumas coisas assim, então tipo, você acaba melhorando muito as dobras, então assim, você acaba melhorando muito a qualidade de vida e mesmo o peso também. Você imagina se tirar 10 quilos de pele de um... É peso, né? É muito peso. Está com 2 sacos de arroz amarrado. Agora, a gente viu ali uma questão, uma cicatriz. Esse é só um dos vídeos ilustrativos, enfim, a gente pode ter outros tipos de cicatriz? Sim. Na realidade, o abdômen é o mais frequente, mas assim, as cirurgias que a gente mais faz no paciente pós-bariátrico, além do abdômen, é a cirurgia na mama, feminino. Em homem também tirar o excesso de pele na região do peitoral também é muito frequente, que a gente chama de ginecomastia. Mas fica essa... Fica. Não é uma cicatriz vertical, mas o que eu sempre falo para os pacientes, é muito difícil o paciente entender, porque às vezes ele faz a cirurgia, ele quer voltar o que ele era antes. Só que a gente tem que explicar, ele pode voltar muito próximo do que era antes, mas sempre com cicatriz. Tudo na cirurgia plástica, isso é uma coisa muito importante. A cirurgia plástica, ela te dá um resultado, mas em troca você tem uma cicatriz. Não tem muito jeito, né? Então, assim, algumas cicatrizes a gente consegue esconder mais, a gente consegue ter um pouquinho a cirurgia do abdômen. Quando a gente faz só a cicatriz horizontal, então você consegue esconder com biquíni, alguma coisa assim. Como se fosse a do parto, né? Exatamente, exatamente. Você acaba escondendo com biquíni, com uma lingerie. A mama, idem. Agora, braço, por exemplo, coxa, são algumas cirurgias que a gente tem que conversar muito com o paciente, ver se ele realmente está disposto a ser feito. Porque é uma cirurgia que vai ficar uma cicatriz. No braço, fica uma cicatriz seguindo aqui, muitas vezes, o sulco do bíceps e aqui na axila. Então, você vai usar uma blusinha, você vai, por mais que seja escondida, sempre vai estar um pouco aparente. É colocar na balança. Cirurgia plástica é uma das coisas, né, e uma das especialidades, e por isso tão bom você... Tão bom não, é essencial que você confie em quem está fazendo a cirurgia, que tem uma conversa séria mesmo, né? E tem que tomar muito cuidado com a banalização, sim, porque fica, e a cicatriz... Cirurgia de coxa é bastante também, é complicado, você vê que é uma cicatriz na prega da coxa, mas fica, depende se tem muito, ela fica uma cicatriz correndo toda a coxa. Isso pode acontecer? Pode acontecer em pacientes que têm perda maior de peso, então assim, ele vai ficar com a cicatriz. Os primeiros pacientes que não ligam para isso, porque a melhora na qualidade de vida é tão boa que ele fala, doutor, nem ligue para minha cicatriz, nem ligo, mudou minha vida, eu estou andando mais fácil, uma coxa não está machucando, não está roçando na outra, mas em alguns casos a gente tem que também pesar e o paciente tem que saber. Mesmo até antes de engordar, às vezes tem pacientes que até hoje em dia a gente tem visto pacientes, isso eu acho um perigo, que pacientes que engordam para fazer a cirurgia bariátrica. Então ele não está naquele índice de massa corpórea adequado para a bariátrica, ele vai lá, vai engordar, sei lá, tem médico, tem algum nutrólogo, alguém que fala, algum nutricionista que fala, você tem que emagrecer, engordar 10 quilos para entrar no critério para ser coberto pelo plano. Gente, só que assim, nisso, você tem que ver quanta coisa está envolvida. É sua saúde, não é banalização. A cirurgia bariátrica não é só você chegar lá no hospital, tomar um sorinho e estou bariátrico. Não, uma cirurgia que tem suas complicações. Séria, é bem séria, sim, uma cirurgia grande e mexe em parte intestinal, que numa dessas você tem uma complicação, são complicações gravíssimas, são catástrofes. Então a gente tem que ser bem indicado. Quando bem indicada, foi o que a doutora disse, quando bem indicada, muda a vida do paciente. É sucesso. Vamos colocar uma perguntinha do público, já tem. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Marli, um beijo pra você. Fui submetida a uma cirurgia no intestino há 30 anos. Era criança na época, resultando em uma cicatriz horrível, a qual está grudada no abdômen. Nesse caso, uma cirurgia plástica seria reparadora da antiga cirurgia? Que pergunta interessante, Marli. Nunca discutimos isso aqui, a gente já vai comentar com você, já vamos responder. Obrigada. Bom, deixamos uma pergunta da Marli. Puxa, pergunta interessante, que a sua resposta pode mudar a vida dela, doutor, não é? Ela conta, então, que ela fez uma cirurgia quando era criança no intestino e que ela tem aí uma cicatriz que, para ela, representa o que está meio grudado. A gente, né, é a forma que a gente se expressa, né? Então, ela pergunta se é possível uma cirurgia reparadora da cirurgia. Sem ver o paciente, é lógico, sempre é um pouco mais difícil, mas a princípio o que ela relatou é possível uma cirurgia reparadora. Ela nunca vai, é aquilo que eu disse, depende da extensão da cirurgia, da cicatriz, ela nunca vai ficar livre de uma cicatriz, mas a gente pode ou melhorar a qualidade da cicatriz, está grudada, a gente pode desgrudar, melhorar a qualidade ou esconder a cicatriz em uma região, então às vezes consegue puxar um pouco o abdômen, esconder num lugar da biquíni, então é factível, tanto pela saúde privada, via plano de saúde, quanto pelo SUS, Sistema Único de Saúde também. É considerada reparadora, então, neste caso dela. Relata, era o que eu ia te perguntar. É considerado reparadora? Sim. É aquilo que eu disse. Olha que legal, Marli. É interpretativo, mas assim, não tem tudo para ser reparadora. O que ela está falando é reparadora. Ela teve uma cirurgia prévia quando criança, tem aderência, tem tudo, isso é... Aderência. esse seria o termo da aderência mesmo. Acho que sim. Puxa vida, que notícia boa, Marli. Obrigada por ter escrito aí pra gente. Tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela.
quem escreveu pra gente. Olha lá. Renata, um beijo. Eliminei 26 quilos com dieta. Parabéns. Merece aí todas as estrelinhas. Tenho direito? Tenho bastante flacidez. É o que nós estávamos discutindo no intervalo, quando o doutor falou pra mim, Carol, e as pessoas que emagrecem por conta própria, mas que também têm a flacidez igual aquele que fez a bariátrica? Então, isso é uma coisa que também não tem, a princípio, por essa decisão, não tá isso claro, não ficou evidenciado isso, só que teoricamente, às vezes o paciente tem a mesma sobra de pele, um paciente que emagreceu 26 quilos também com a bariátrica, que né? difícil. É difícil, é interpretativo. Eu acho que tem o direito, é super difícil também, eu acho que a gente tem que bater palma para quem perde 26 quilos, tanto para o bariátrica é um procedimento difícil, mas também, principalmente, por fechar a boca e perder 26 quilos. Muitas vezes eu acho que a gente tem que, como se fosse um prêmio para essa paciente, eu acho que ela teria direito. Agora, a princípio, os planos de saúde pelo SUS, ainda ela tem a chance de conseguir, porque assim, às vezes é um pouco uma maleabilidade maior. Agora, na saúde privada, ela possivelmente tem alguma resistência, ela vai ter que ir atrás dos direitos dela também. Mas, em geral, eu acho que ela tem, por mim, a sua avaliação é que... sim. E vou dizer para vocês, então olha como a discussão aqui vai além. É por isso que eu gosto desse programa, por isso que eu não sou apresentadora passiva. Ai, que delícia que é poder discutir. Olha como você colocar uma lei como essa, que ajuda um monte de gente, que foi o que a gente falou no início, que é a questão da bariátrica, em contrapartida, também promove o aumento de pacientes querendo fazer a cirurgia, porque sabem que agora ele cobre. E a outra que conseguiu fazer por conta própria, foi disciplinada, com força e tudo mais, conseguiu porque não cobre. Então, gente, que coisa. E outra coisa que nós temos aqui uma solução e um problema ao mesmo tempo. E um outro problema, talvez, né, que o preço dos planos de saúde também vão subindo. Por conta disso. É uma cascata. No plano nunca não vai ser ele, sempre ele vai repassar o custo para alguém. Claro que pra gente, né? Gente, é muito difícil. Puxa vida, a gente resolve uma coisa outra e vai e a gente, puxa, porque concordo com você, quem está assistindo a gente e está fazendo dieta e está conseguindo, e esse depoimento lindo de 26 quilos a menos é fantástico. Poxa, não tem direito? Tem que ter, porque senão você está ali querendo que as pessoas então passem pela bariátrica, que a gente sabe que é uma outra cirurgia, envolve uma série de coisas bem indicada, ok? Porém, você promove o aumento da cirurgia. Sim. Uma banalização, né? Esse que é perigoso. Por isso que eu te perguntei. A primeira coisa que eu perguntei, o que é estética e o que é reparador. Eu vou sair desse programa pensando nisso, acho que até a noite vou sonhar com isso. Né, Glaucia? Mas eu gosto de promover aí a discussão, porque eu acho que faz a gente pensar e faz a gente ir atrás dos direitos, e é isso que move alguma coisa. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Vânia, um beijo pra você. Fiz a bariátrica há quase 8 anos. Fiz a barriga e as coxas, mas os seios ainda ficaram com muita pele. Essa cirurgia, o plano vai cobrir? Na realidade, pelo que a gente viu, é muito recente essa decisão, mas pelo que a gente viu por essa decisão, o plano vai ter que cobrir. Não existem ainda códigos, quando o médico faz solicitação de um procedimento via convênio, ele tem alguns códigos para solicitar. Não existem códigos específicos. Então, teoricamente, as tabelas de convênio vão ter que ser adequadas a isso. Isso vai precisar de um pouco de tempo para criarem códigos para determinados procedimentos que até então não eram cobertos. Entendi. Então, às vezes, o médico tem que, para solicitar, como é? Não é o médico que não quer fazer, muito pelo contrário, o médico tem uma guia, ele tem que solicitar, tem que colocar os códigos, diagnóstico. Muitas vezes os convênios fazem uma perícia com o paciente, uma segunda avaliação com outro profissional para ver se realmente tem indicação, ou se também o médico não está pedindo coisa a mais. Vai voltar para o médico com a liberação da cirurgia, aí sim vai ser feito. Só que para determinados procedimentos ainda não existe esse código, porque até então eram considerados estéticos. Agora, nessa mudança, talvez vai mudar. Então, assim, a princípio, vendo por essa determinação do STJ, sim, ela vai ter direito, mas isso ainda vai ter um prazo ainda para tudo ser adequado, né? Podemos, já que a gente está falando da questão dos seios, mostrar o vídeo que a gente tem da mamografia? Dá tempo, Glaucia? Vamos lá, na tela, então. Eu tirei toda a ordem aí da minha diretora, mas vamos lá. Ótimo. Como seria, então? Então, na realidade, essa aí é uma mama que tem uma queda, né? Não só volume, mas principalmente queda. A gente vai fazer uma cirurgia que tem que reposicionar. Na realidade, é uma cirurgia de reposicionamento. Com ou sem prótese, o desenho da cicatriz mais ou menos e da incisão é mais ou menos próximo. Então, a gente vai... Tá vendo lá em cima aquele xizinho? É onde a gente quer colocar a areola, onde o complexo areolo papilar vai ficar. Então, você tem que fazer esse levantamento de todo o conjunto e tirar um pouco de volume dessa mama. Então, aqui vai fazer uma decorticação, você vai tirar toda essa parte dessa pele. Tira a pele mesmo, Você vai tirar toda essa pele. Então, esse seu excesso de pele vai sair aí. Você vai tirar esse excesso de pele, ali associado a isso, você também pode tirar já um volume também de parênquima,
ali da parte mamária, aí ele está só mostrando com um bisturi elétrico, anestesiando, e ali você vendo que ele já montou a mama, aí ele está, como é um vídeo americano, ele está com um grampeador, mas a gente não utiliza, porque a gente brasileiro é um pouco mais refinado nesse ponto, a gente faz ponto mesmo. Olha só. O americano faz, mas e reposiciona a areola, você comparar com um lado com o outro, você vê a diferença da areola, a diferença da base da mama que está mais fechada, você reposiciona toda a mama, você faz é o lifting de mama, né? Você faz sem prótese? Com ou sem prótese? Depende, cada caso é um caso. Nos pós-bariátricos mesmo, que tem muita perda de pele, muitas vezes a prótese é indicada. Então, é uma prótese pequena. Exatamente, para preencher o polo superior, para dar aquele colo que às vezes você não consegue só com a pele. Né? Nesse caso, ela tinha parênquima. Nesse vídeo, nessa animação, o paciente tinha parênquima, você conseguia fazer essa montagem com a própria mão. Mas em alguns casos, você precisa colocar uma prótese. Olha, doutor, muito obrigada. Eu acho que toda e qualquer discussão e informação serve para a gente pensar, para a gente discutir, para a gente ir atrás de direitos, enfim. Move uma série de coisas, então vamos aproveitar tudo isso, que é o momento mesmo de gerar esse alerta e essas discussões. Quero agradecer, né, que o doutor Francisco Aliones Neto, cirurgião plástico, também esteve aqui não só para comentar a respeito da questão da especialidade médica, mas como um cidadão também dentro da sociedade do que pensa a respeito aí dessas novas mudanças. Mas, de fato, tenho certeza que esta mudança já vai beneficiar e vai ajudar muita gente. Para saber mais, gente, pode entrar em contato com o doutor. Vai lá no Instagram, @doutorabreviado_Francisco_Neto, @doutorabreviado_Francisco_Neto. Tem o site, francisconeto.com.br, e um beijo à nossa doutora nutróloga, que deu depoimento e orientação também, doutora Ana Luísa Vilela no Insta, @doutorabreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. Muito obrigada, doutor. Carol, foi um prazer. Vamos enfrentar aí muito pela frente, foi um prazer, eu acho isso muito bacana. Acho que a gente estimular, a gente pensar sobre alguma coisa, chegar e falar alguma coisa, a gente tem que pensar também o que é o melhor, o que a gente também tem de nossos direitos. Você falou perfeito. Eu não tinha pensado ainda que uma coisa promove a outra, que tem a outra, tá vendo? Muito bom. Mas foi um prazer, obrigada, Carol. Viu? Foi ótimo.